Bom dia, alunos do sexto ano, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma aula dentro de língua portuguesa falando um pouquinho sobre leitura, com o tema O Novo Aprendizado. Comigo hoje, eu sou a professora Rose, e comigo hoje nós teremos o professor Leandro nos acompanhando aqui também. Bom dia a todos, eu sou o professor Leandro de língua portuguesa e vamos aproveitar a aula de hoje de leitura. Ok? Então, iniciando um pouco as nossas atividades, nós já falamos anteriormente sobre contos de tradição oral e hoje nós vamos começar também com uma nova atividade de leitura. Como eu disse, nosso tema é um novo aprendizado. Bom, pensando no novo aprendizado, é um conto que eu vou trabalhar com vocês e um conto da tradição oral. Pode passar? É o anterior, por favor. Bom, o nosso texto fala assim: para preservar suas tradições e memórias culturais, as famílias narravam suas histórias que eram transmitidas oralmente através das gerações. As narrativas sofriam influências do contexto histórico e do período. Muitas vezes, os contadores de histórias acrescentavam novos elementos para envolver o público, como fábulas, contos, lendas, mitos, paródias, entre outros. Então, quando nós pensamos em contos de tradição oral, nós temos que lembrar que esses contos foram passados de geração a geração e eles foram sendo modificados de acordo com o contexto da época. Eles têm algumas características, como cenário, então tem o espaço, o local onde acontecem as histórias. Ele tem personagens, ele tem o enredo, que é a história, existe também um conflito, então algo onde essa história gira em torno, a resolução de um conflito, então ele se resolve também por ser um conto curto, e o desfecho final. Pode passar? Bom, o título do nosso texto hoje é O Avô e o Netinho. O avô e o netinho. Quando eu penso nessa obra, né, com esse título, o que será que nós vamos poder encontrar dentro deste texto? O avô e o netinho. Com este título, eu gostaria que vocês respondessem no chat para mim o que vocês acham que nós vamos falar do avô e do netinho. Então, vocês têm 2 minutinhos para responder. Nós temos bastante interações aqui, muitas interações mesmo, né? O Pedro fala que é amor, a Júlia, o amor pelo netinho, a Isabela, que é o amor do neto pelo seu avô, e na maioria está relacionado com amor, com sabedoria, com ensinamentos.
bastante interação mesmo, o que é bastante legal, né? Ai, que bom. O tema é bacana. Bom, antes de nós iniciarmos o nosso texto, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o autor. Tá? Como eu disse, o nome dele é Alberto Figueiredo Pimentel. Ele nasceu em Macaé em 1869 e faleceu em 1914. Foi um romancista, cronista, diplomata, poeta, jornalista, contista, autor de literatura infantil e tradutor. Ele publicou novelas, poesias, histórias infantis e contos também. Esse conto que eu vou passar para vocês hoje, ele está dentro do livro Histórias da Vozinha, que foi um conto do Alberto Figueiredo que foi publicado somente em 1952. E nós vamos iniciar o nosso texto. Tio Benedito já estava bastante velho, cansado de uma longa existência de trabalho e doente de velhice, porque a velhice também é uma doença. Seus 80 anos pesavam-lhe as costas, como um grande fardo que ele carregava. Ele trabalhou muito durante a sua vida, sempre com honestidade, dia e noite, trabalhando na roça para sustentar a sua família. Quando ele não podia mais fazer nenhum tipo de serviço, ele foi morar com seu filho mais novo, Augusto, que era casado e tinha um filhinho de 3 anos e meio. Ele era o pequeno e interessante Luiz, e ele era um garoto muito esperto. O Sr. Benedito estava velho e enfermo, como se voltasse à primeira infância, e por isso eram precisos inúmeros cuidados com ele, que mal se sustenta sozinho, trêmulo, muito trêmulo, quase sem poder andar. Quando se sentava à mesa para o almoço e para o jantar, derramava sopa na toalha, quebrava pratos e copos, com as mãos fracas como uma criança arteira. Bom, nós vamos fazer uma pausa aqui. E eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Eu gostaria que vocês interagissem comigo, né, através do chat, respondendo essas questões. Vamos pensar aqui dentro deste texto. Primeira pergunta: será que o Sr. Benedito fazia isso porque ele queria? Quando aconteciam essas situações, o que ele sentia? Então, quando aconteciam as situações na mesa de jantar, será que ele estava fazendo porque ele queria? O que ele sentia no ponto de vista de vocês, quando essas situações aconteciam? Então, vocês têm 2 minutinhos para responder. Dá para ver, professora, que os alunos agora começaram a se envolver um pouco com a história, né?
Nós temos algumas respostas aqui que mostram que eles estão realmente se envolvendo. O Vitor diz, tadinho, a Caroline, que triste. A Ingrid não fazia de propósito, achava que estava fazendo alguma coisa ruim. O Marcos, triste. Pedro se sentia constrangido. Né? São interações de quem realmente estão escutando a história. Nossa, que interessante. Agora nós vamos descobrir se realmente... Eu, por enquanto, não vou falar nada. Eu vou segurar um pouquinho essas informações que vocês acabaram de passar aqui. E eu vou contar mais uma parte do texto para vocês e nós vamos tentar identificar um pouquinho os sentimentos dele. Bom, voltando ao nosso texto. Augusto e sua mulher, Henriqueta, aturavam-no com dificuldade, zangados, contrariados, aborrecidos. Aqui eu vou fazer novamente uma pausa. Por que será que o seu filho e a sua nora ficavam bravos com o senhor Benedito? Será que eles compreendiam a dificuldade que o senhor Benedito tinha? Então pensem e respondam para mim através do chat, por favor. Professora, eu estou gostando de ver as respostas aqui no chat, estou percebendo que os alunos estão compreendendo bem a história. O Robson disse não, pois não tinham paciência. A Ana não sabia como ele se sentia. A Clara não tinham paciência. Então a maioria das respostas é que eles não compreendiam, porque tinham dificuldade, porque não tinham paciência. Giovana, Vinícius, Nayara, Naira, todos aqui respondendo de maneira bem satisfatória, estão acompanhando bem a aula, bem a leitura. Eu estou gostando bastante. Interessante, porque no início, quando nós pensamos no título, que eu perguntei para vocês o que vocês achavam que poderia ter dentro da história, vocês falaram do amor entre o avô e o netinho. Depois vocês me passaram o sentimento que esse avô estava tendo diante de uma situação de dificuldade, que era tristeza, né? E agora vocês estão mostrando outro tipo de sentimento, que esse filho e de repente essa nora também estavam, né, transferindo para esse senhor. Eu vou voltar um pouquinho da história e vou dar sequência para ver se realmente é isso que vocês colocaram com relação a essa última questão.
Augusto e sua mulher, Henriqueta, aturavam-no com dificuldade, zangados, contrariados, aborrecidos, principalmente com o prejuízo diário que o pai lhe dava. Olha que interessante, eles estavam se preocupando com o prejuízo que eles estavam tendo. Afinal, não podendo mais suportar o velho, resolveram comprar uma cuia e às horas da refeição sentavam no chão, perto da mesa, dando-lhes a comida dentro de uma vasilha. Quando Luizinho, o pequenino, viu que o avô não se sentava mais à mesa, ele ficou muito triste, mas ele não disse uma palavra sequer. Aqui eu vou fazer uma pausa. Então o pequeno Luizinho, ele tinha 3 anos e meio, mais ou menos. 3 anos e meio e ele convivia com seu avô. Quando ele viu aquela cena que o avô não estava mais sentado durante as refeições com a família, ele estava se sentando no chão, eu vou pedir para vocês me responderem, né? O que será que entristeceu a criança diante dessa cena? Por que essa criança ficou triste? Respondam para mim. 2 minutinhos. Professor, eles continuam atentos à história, o que é muito bom, né? Temos a Maria Eduarda que diz que está muito triste, a Rebeca ver o avô isolado, a Heloísa, ele tinha sentimento pelo avô, a Isabela, porque ele sabe que o que o avô sente, percebe o sentimento do avô, e porque o avô fica sozinho, né? A Alice quem falou. Então eles estão bem atentos à história, que tem inúmeros recados nesse sentido, mas na maioria é esse, porque o avô está isolado. Que bonito. Boa percepção. Mas nós vamos voltar à nossa história para trazer um pouco mais de contexto para vocês e saber se realmente foi esse o sentimento da criança. Estranhou aquilo porque a sua almazinha desabrochava formosamente para o bem. E se não manifestou a sua impressão, foi por supor
que assim se fazia sempre com os velhinhos, que não se sentavam à mesa, nem comiam junto com a família, em pratos como os outros. O pequeno Luiz era o único que verdadeiramente estimava o ancião. Próximos entre si, aquela primavera e aquele inverno, aquela criança e aquele velho, ambos na infância, ambos no crepúsculo da vida. Dias depois, Augusto e Henriqueta viram o filho brincar e acharam estranho, porque a criança estava com alguns pedaços de tábuas, um martelo e pregos. Como eles estranharam e a criança não tinha costume de brincar com aquele tipo de objeto, a mãe perguntou para Luiz: "O que estás fazendo aí, Luizinho?" O Luizinho respondeu: "Estou fazendo um prato para dar de comer a papai e mamãe quando eu for grande e eles já estiverem velhinhos como o vovô", respondeu ingenuamente a criança. Eu vou fazer novamente uma pausa e eu vou deixar aqui algumas perguntinhas para vocês. Primeira, por que será que ele disse isso? Será que seus pais entenderam a sua atitude? O que será que os pais fizeram depois? Vocês vão ter 3 minutinhos para me responder.
perguntas, né? Então eu vou tentar aqui responder pela ordem das perguntas. Na pergunta, por que será que ele disse isso? A Letícia disse que foi por causa do avô. A Maria disse para eles se colocarem no lugar do avô. Olha que resposta mais bem completa, né? Mateus, lição de moral. Muito bom. E mais algumas perguntas. Será que seus pais entenderam a atitude? Muitos disseram que não. Alguns disseram que vão se preparar, né? Já para a terceira pergunta, o que será que os pais fizeram depois? Alguns disseram que eles não entenderam, alguns disseram que se arrependeram, alguns disseram que um dia eles vão ficar velhos também. Mas tem uma resposta da Maria Eduarda que eu gostei particularmente, né? Ela disse assim: nossa, que história triste. Nós pensamos, ela falamos, pensamos que era de amor. Mas é de amor, viu? Pode ter certeza. Então, Maria Eduarda, será? É muito triste, mas como o professor Leandro disse, é uma história de amor também. E eu vou continuá-la. Falta só um pedacinho para acabar. Henriqueta e Augusto entreolharam-se, confusos, vexados e arrependidos da sua ingratidão. E de novo trouxeram o pai para se sentar à mesa em sua companhia. Desde então, trataram-no com todo o respeito, dedicação e a consideração que os filhos devem ter com seus pais. Então, nós vamos pensar um pouquinho agora sobre o texto. Vou deixar vocês refletirem um pouquinho. Vocês vão pensar quais são os valores que nós encontramos dentro deste texto. O que apresenta de valores aqui? O que a gente tem de conteúdo dentro desse texto? É possível que essa história ela possa estar dentro do nosso contexto de vida atual? Conseguimos trazer isso para a atualidade? Vocês vão pensar, vocês vão ter 3 minutinhos para responder.
essa reflexão, né, nós temos bastante respostas, e respostas que fazem com que pensemos, né? Para a primeira resposta, a maioria das pessoas que estão acompanhando o chat dizem que é amor, família, respeito, tolerância. Nós temos aí respostas da Raíssa, Paulo, Paloma, do Antônio. E para a segunda pergunta, professora, a maioria diz que é sim, né? Alguns falam que a história é triste, né? Alguns falam que é uma história de carinho, que é uma história de respeito, né? E muitos deles ainda não conseguiram responder de que maneira pode resolver isso, de que maneira pode aproveitar essa história. Bom, interessante. Então nós vamos lá. Tem muitos valores dentro da história, como vocês colocaram aqui. Então, amor, respeito, empatia, família, proteção, também podemos pensar, com os idosos, né, maior aproximação com a família também. Quando vocês colocaram que vocês ainda precisam pensar um pouquinho de que maneira para trazer para esse contexto, vamos pensar na atualidade. Estamos em isolamento, estamos numa nova situação, cuidando dos nossos idosos também, da nossa família, e muitas vezes não paramos para pensar como será que os nossos avós estão lá na casa deles, longe de vocês, né? Como que está sendo isso para eles? Em que momento que eles estão recebendo esse amor de vocês? Porque não dá mais para se aproximar agora. É uma outra realidade, é um outro contexto. Então, como que será que está sendo isso? Dentro dessa reflexão, o Leandro, pouco antes de começarmos a aula, ele me falou uma particularidade e hoje nós vamos dividir com vocês. Foi bem bacana que aconteceu. Ontem foi aniversário do meu pai. E o tema foi maravilhoso por causa disso, porque casa com a vivência que nós temos, né? E como a minha família ela é grande e ela é muito unida, nós organizamos uma live de aniversário para o meu pai, que estava completando 70 anos ontem. E foi feito lá um bolo de surpresa para ele, estava ele e a minha mãe, e toda a família se encontrou na live. Se encontrou para cantar os parabéns, foram feitos vídeos de depoimento. O meu pai se emocionou bastante, apesar de não estarmos perto dele para poder abraçá-lo fisicamente, ele se sentiu muito abraçado, se sentiu recompensado pelo amor que a família mostra por ele, né? Foi uma dificuldade enorme recolher todos os depoimentos, editar a gravação, mas valeu muito a pena por conta do carinho que ele recebeu, da emoção que ele sentiu. Meu pai fez 70 anos e poucas vezes eu vi ele chorar, e ontem foi um dia. E isso emocionou muito a família, deixou a gente bem feliz. Foi um momento muito especial para nós. Nossa, olha que coincidência. E hoje estamos falando de um texto lembrando dos avós e os netinhos e a família. Então, quando nós estamos diante de uma situação onde não podemos nos encontrar, nós achamos uma oportunidade através das lives, né? E pensando dentro do texto e pensando dentro desse contexto, tanto vocês como família, todos nós temos sempre que pensar como que nós estamos nos tratando no dia a dia. Como nós cuidamos dos nossos idosos, dos nossos avós? Como que está sendo esse cuidado e essa oportunidade de mostrar os sentimentos? Será que em algum momento vocês chegaram para os avós de vocês e falaram assim: "Ai, que saudade, eu amo muito vocês"? De que maneira vocês estão transmitindo esse amor? Porque os avós de vocês transmitem muito,
né? A avó com certeza faz aquele bolinho de chuva para vocês comerem quando vocês querem, né? Sempre tem um cuidado, os avós sempre têm alguns cuidados com vocês, mas como que está sendo de vocês com eles? Assim como nós temos muitas pessoas hoje, idosas, que moram em asilos. Como será que elas estão? Que sentimento que elas têm? Como o senhor Benedito, né, diante daquele momento que ele sujava a toalha, na tremedeira ele ficava triste, porque ele não era assim. E com a idade, ele acabou tendo um pouco mais de tremedeira nas mãos. E muitos estão assim, tristes, porque eles não têm contato com algumas pessoas da família. E eles precisam de amor, de carinho, de família. Eles precisam sentir essa família, é importante. Então vocês precisam olhar um pouquinho mais de como que vocês estão com os avós de vocês. E por isso eu pensei na seguinte atividade para vocês. Pensando no gênero carta, nós antigamente, na minha época, nós tínhamos as cartas que encaminhávamos, levava algum tempo para entrarmos em contato com quem nós queríamos ali. E hoje nós vamos falar sobre cartas. A minha atividade para vocês é que vocês pensem um pouquinho o que vocês poderiam dizer para os avós de vocês. O que vocês poderiam colocar numa carta para esses avós, para que deixe eles um pouquinho mais felizes, né, diante desse período que eles estão vivendo. E pensando no gênero carta, nós temos, pode passar, a carta pessoal é um gênero discursivo muito antigo, como eu falei, e hoje em dia ela pode ser usada de várias formas. Eu posso enviá-la pelo correio ou simplesmente posso enviá-la através do meu e-mail. Pode passar? O que nós temos de estrutura dentro da carta? A data, para quem que eu estou enviando a minha carta, o texto, o corpo de texto e a saudação e assinatura final. Então vocês têm como atividade, pode passar? Como atividade, é uma proposta de atividade. Eu sei que no momento não dá para ir até a casa dos pais dos avós de vocês para poder levar essa carta, mas vocês podem encaminhá-la através de uma foto do celular ou através do e-mail. Então a minha proposta é que vocês escrevam para as pessoas que vocês não podem ter tanto contato agora, o que vocês estão sentindo. Né? O que traz para vocês esse texto de sentimento e que você possa transmitir para os seus avós e dando um pouquinho de força para eles também. Então, essa é a atividade que vocês vão ter hoje. Pensando que o texto, ele faz sim uma reflexão sobre o nosso contexto de vida, ele fala de amor, ele fala de carinho, ele fala de família, de respeito, de tolerância, de empatia. Ele nos traz várias questões para pensarmos. E cada um dentro da sua casa vai pensar de uma forma. Vai tentar, falar, nossa, eu não parei para analisar que eu tinha esse tipo de comportamento, vou mudar. Então, isso é importante vocês estarem pensando. Vocês se lembram daquele texto que eu trouxe para vocês na primeira aula, quando o Tonho, ele mudou com Dalma? Então, vocês vão pensar sobre isso também, né? O que eu posso mudar? Como que eu posso aprender com os meus erros? Podem passar? Bom, aqui estão algumas dicas de leitura para vocês, tá? Então, como eu falei sobre leitura antiga na aula anterior, vocês vão ter algumas dicas de leitura também, ok? Aqui estão reservando um tempo diário, procurem ler cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado do nosso conto de hoje. Aproveitem esse tempo que vocês vão ter livre para pegar textos para ler e encontro vocês numa próxima aula. Agradeço a participação de todos vocês, do professor Leandro, também. E até uma próxima aula. Até uma próxima aula. Agradeço as interações no chat.